Você tem expectativa do que o Pai vai fazer com você essa noite? Amém? Eu quero conversar um pouco com você, algo que o Pai tem falado já há alguns dias no meu coração e tem confirmado. Eu falei com o Felipe, você falou que eu ia pregar hoje à noite. Mas eu vou pregar assim mesmo, porque Deus está falando, amém? E a gente quer apenas colaborar com o que Ele está fazendo. E uma das coisas que Deus tem falado conosco, um dos pontos que a gente vai colocar lá na parede nós somos amados e perdoados. Por isso nós podemos amar e por isso nós podemos perdoar. Você não vai conseguir revelar o céu se você não tiver o céu dentro de você. Você não vai conseguir amar se você não tiver amor dentro de você. Você só consegue passar o que você tem. E eu quero te fazer uma pergunta essa noite. Quanto do céu você tem? Quanto da revelação do amor do Pai você tem? Quanto da revelação de quem você tem? Mas nós estamos sendo transformados. Se estamos sendo transformados, vamos chegar em algum lugar. Mas esse processo de transformação, às vezes nos confunde. Confunde a nossa identidade, os nossos valores. E a gente, em algum momento, a gente se perde. E a gente acha que a gente não é ainda quem somos. Porque o céu já nos vê como somos. Amém? Falei meio confuso, mas vocês vão receber aí, em nome de Jesus. Então, no céu nós já somos. No céu, fala para a pessoa do teu lado assim, no céu você já é. E o nosso desafio é trazer o que está no céu para a terra, né? Céu na serra, não é isso? Céu na serra. Assim na serra como é no céu. Então, assim no céu, como você está hoje? Como Deus te vê? Como o céu te vê? Você consegue ter uma ideia de como o céu te vê? E eu quero falar um pouco dos inimigos e dos empecilhos que acontecem nesse processo e não nos deixa ser revelado esse amor, não nos deixa entender quem somos. E se a gente não entende quem a gente não vive como deveria viver. Porque as nossas ações, o nosso comportamento, ele é guiado pelas nossas crenças. Ele é guiado por todo o nosso ser. Quantos foram abençoados aqui nesse culto, nesse louvor? Cada um, se eu for dar um microfone aqui para cada um aqui, cada um vai falar um pouquinho de como foi esse culto. E cada pessoa que vai falar não vai falar igual. Porque a gente não vive a mesma experiência. A gente vive o mesmo Cronos, mas não o Kairos de Deus. A gente vive o Cronos, que é o nosso tempo, o tempo que a gente pode calcular, o tempo que, entre aspas, a gente pode controlar. Mas não o Kairos de Deus. O Kairos de Deus é especial. O Kairos de Deus é singular, ele é único, é para você. Não é o Kairos que Deus tem para você, não é o que Deus tem para o irmão do seu lado. Então a gente começa nesse processo de entender quem somos, únicos, pessoas que o Pai criou, sonhou, nós temos uma essência, nós somos amados e perdoados. E aí começa a nossa caminhada. Muitas pessoas ainda não entendem que não são pecadores, que são filhos amados. E nós vamos entender um pouco sobre isso. Nós vamos entender porque muitas pessoas ainda não conseguem amar completamente e empatizar, porque elas ainda não entendem que foram perdoadas. Mas nós vamos receber essa revelação essa noite, amém? Eu quero que você abra, se você puder, em 1 Coríntios 2, eu vou ler de 1 a 13. E eu sublinhei aqui algumas coisas que eu quero falar com você essa noite. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhe proclamar o ministério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder de Deus,
para que a fé que vocês têm não seja baseada na sabedoria humana, mas no poder que vem do alto. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não de sabedoria desta, que os poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que está oculto, a qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito que sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus que nos tem dado gratuitamente. Quem não tem Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Amém? Não podemos revelar o céu se não entendermos que somos corpo, alma e espírito. E o homem entende as coisas do homem, mas o Espírito de Deus entende as coisas de Deus. E eu quero te dar uma boa notícia essa noite. O Espírito Santo, aquele que ressuscitou Jesus dos mortos, habita dentro de você. E ele tem o poder de te revelar todas as coisas. Esse capítulo é lindo porque ele fala de todas. As coisas mais profundas de Deus, aquelas que estão ocultas, que ainda não foram reveladas. E a boa notícia é que Deus não escondeu de você. Deus escondeu para você. Corre e começa a procurar. Corre e começa a buscar, a entender essas coisas que o Pai tem separado para você. E o que Ele tem separado para nós, os seus filhos, a revelação do seu grande amor. Ele mesmo que nos predestinou. Em Efésios 1 diz isso, a gente vai ver um pouco. Então existe algo que ainda não foi revelado. E por ainda não ser revelado, não significa que não existe, não significa que não é real. O céu é real. Assim como Isaac fala, o céu está pronto. Não significa que você não vá receber essa transformação, mas existe um processo para chegar nessa transformação. E eu quero te dar uma boa notícia. Não é com a sua mente humana que você vai chegar lá. Não é com o seu entendimento. Não é com o poder desse mundo, que a gente tem esse poder de conhecimento. Quem quiser conhecimento, consegue, não é? É só estudar. Quem quiser crescer, a gente estava até conversando, né, Vitinho, esses dias, que eu estou querendo aprender sobre como trabalhar na Bolsa de Valores. Mas eu não estou conseguindo tempo, porque eu estou terminando minha faculdade. Se você buscar conhecimento, você vai ter. Mas é um conhecimento que ele tem um limite. E o limite é a gente que dá. Se eu estudar, eu aprendo. Se eu estudar, eu vou passar na prova. Mas o conhecimento que vem de Deus, ele não pode ser tocado a não ser pelo Espírito de Deus. Ele não pode ser revelado. O que é algo revelado? O que é algo revelado? É algo que aparece, é algo que se revela, que estava escondido e apareceu para nós. A luz brilha no meio de nós. Como, Isa? Conforme a gente vai se aproximando com a glória e a presença de Deus. Nos aproximando da presença, nos aproximando de quem somos. E algo assim tem tocado muito meu coração. Até porque eu não tenho como fugir desse processo que aprendemos desde criança. Que é as nossas crenças. Que é aquilo que nós transferimos para o reino espiritual, o que não é verdade. Né? A gente cresce em lugares, a gente vive experiências, como eu disse, cada um viveu sua experiência. Você pode ir numa casa que tem 7, 9 filhos, conversa com cada filha e vai te dizer:
uma realidade diferente dessa casa. Se você não for lá ver, você vai achar que são, sei lá quantas casas que vivem, né? O que acontece? Cada um vive uma experiência, mas o reino do Espírito é um só Espírito e ele revela todas as coisas. Então a gente precisa deixar para trás aquilo que a gente aprendeu como humano, aquilo que a gente acha que é o certo a fazer. Abrir mão daquilo que tem a ver com o nosso ego, que tem a ver com o que é humano, para a gente receber a revelação do que é espiritual, do que é sobrenatural. Mas para a gente chegar lá, a gente precisa se humilhar, a gente precisa ser como Jesus, aquele que deixou a glória para se fazer homem. Habitou entre nós. Mas isso Deus não pode fazer por você. Isso é uma escolha sua. E nós vamos ver um pouco sobre isso. Deus, ele sempre vai priorizar a sua escolha. É uma escolha sua conhecer a Deus profundamente. É uma escolha sua chegar mais perto dele. Viver a glória dele. Existe algo que acontece quando nos aproximamos da presença. Existe algo que acontece. E se não acontece é porque ainda não nos aproximamos da presença. Ainda não entendemos, ainda não nos foi revelado esse amor. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo está aqui essa noite e ele quer te revelar. Tiago 1:13 fala assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria mediante os procederes e as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Essa não é a sabedoria que vem do céu. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria que vem do céu é primeiramente pura. Depois ela é pacífica. Ela é indulgente, ela é tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. Ela é imparcial, sem fingimento. Ora, é a paz que semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Se você buscar a sabedoria humana, você vai chegar em alguns momentos da sua vida que você vai colher o fruto dessa sabedoria. Aqui está falando que se você começar a agir com o entendimento humano, você vai colher frutos diferentes da paz, fruto diferente da justiça que vem do céu. Como que a gente muda isso? Como que a gente não vive amargura e sentimento faccioso? Como que a gente consegue fugir da aparência do mal e fugir do pecado? Se aproximando mais de quem nós somos. Se aproximando mais. Porque aqui está falando que seu coração está cheio dessa sabedoria humana. Seu coração está cheio das coisas daqui dessa terra. Mas se o seu coração estivesse cheio do céu, quais seriam os frutos disso? Qual é o fruto de uma pessoa que vive o céu? Você tem revelado o céu nos seus relacionamentos? Na sua família? As pessoas que vivem à sua volta, elas podem tocar o céu em você? Elas podem receber esse fruto da paz, da justiça, do amor, do cuidado? Eu quero te falar uma coisa que é linda, né? E é lindo porque Deus tem dado isso para a gente. Esse nome 1.Church tem muito a ver com o que o Pai faz em nós. Jesus, ele se revela e ele simplesmente fala sobre essa unidade que ele tem com o Pai e com o Filho e com o Espírito Santo. O Pai honra o Filho e honra o Espírito Santo o tempo inteiro. Eles não brigam entre eles, eles são um. O Pai exaltou o Filho nos lugares altos. O Espírito Santo foi enviado. E cada um honra cada um na sua pessoa e na sua identidade. Nós temos muito que aprender com a Trindade. Nós temos muito que aprender com Jesus.
Ele foi aquele que empatizou, aquele que se colocou no lugar do outro. Sem empatia, você não consegue revelar o céu. Porque essa é a base, é a honra, é a cultura da honra. É onde você se entrega, onde você se coloca como Jesus se colocou em nosso lugar. E aí você consegue enxergar o outro como Jesus enxerga. A cultura da honra é você ver o outro, o valor que ele tem. Apesar de, fazendo o que ele faz ou não, você vai continuar amando e honrando essa pessoa. Quais têm sido os frutos dos seus relacionamentos? O que você tem colhido nos seus relacionamentos? A família. Família é algo que Satanás tem destruído, tem invadido as famílias e mudado a mentalidade das pessoas. A gente conversa com jovens que não estão nem aí para Deus. Não estão nem aí, sofrem de depressão. Essa é a pior era. Onde a gente vê mais jovens que têm problema com depressão. Será por quê? Dentro das suas casas, o lugar que Deus escolheu para revelar o céu, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente já falou sobre isso, que o Pai, ele se revela na figura do Pai, o Espírito Santo na figura da Mãe e o Filho na figura de Jesus. E ali nesse ambiente familiar, as pessoas não se colocam no lugar do outro, porque foi isso que Jesus fez. A gente não para ouvir o outro, a gente não para ouvir uma criança, a gente não desce para olhar no olho e ouvir o que ela está dizendo. A gente não semeia e também a gente não colhe. Mas como seria uma família que tivesse na base da empatia e na base do céu? Que frutos nós estaríamos colhendo hoje? Porque a família é a primeira base, a primeira instituição. Mas nós vivemos em vários sistemas. Como seriam os frutos dos outros sistemas das nossas vidas? No nosso trabalho, na escola, na faculdade, em outros lugares. O que colheríamos desses lugares? Se nós realmente vivêssemos o reino, a sua justiça, a sua verdade, assim como a gente leu aqui. Se o nosso coração tivesse cheio do céu, o que colheríamos? Eu quero ler para você novamente. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do céu, antes é terrena. Pois onde há inveja e sentimentos facciosos, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. E é o que a gente mais vê no mundo. Essa é a realidade do mundo. Confusão. Pessoas que brigam por qualquer coisa. Pessoas que estão se matando dentro da sua própria casa. Pessoas que não vivem o fruto da paz dentro do seu lar. Pessoas que vão dormir e não conseguem deitar sua cabeça em paz. A sabedoria que vem lá do alto, ela é pura. Ela é pacífica. Ela é tratável e plena de misericórdia. Quanto de misericórdia você tem usado para com as pessoas? Quanto de pureza você tem vivido nos seus relacionamentos? Isa, mas essa pessoa errou comigo. Querida, eu quero te dar uma boa notícia ou uma má notícia essa noite. Você também erra. Enquanto você não entender que você erra, você não vai conseguir entender o outro. Você não vai conseguir se colocar no lugar do outro. Todos nós erramos. Algum dia, mesmo que você seja a pessoa mais perfeita do mundo, mesmo assim você erra. E o que acontece muito nos relacionamentos é uma triangulação. Alguém já ouviu falar sobre isso? Sobre o mau caráter, o salvador e a vítima? Vou falar para vocês essa noite, rapidinho, para não sair do tempo. Nos nossos relacionamentos, quando eu digo relacionamento, eu não quero só falar de família. Mas nós nos relacionamos com amigos, nós nos relacionamos com professores, com pessoas no nosso trabalho, já falei, né? Então, o que acontece? Quando a nossa alma ela não está sarada, quando o nosso coração não tem o céu, quando o nosso coração não tem essa pureza, essa misericórdia, essa empatia que vem de Jesus, nós nos colocamos
nos relacionamentos em algum desses lugares. Ou a gente se faz salvador. Como que é essa pessoa salvadora? É aquela pessoa que ela não faz, às vezes não faz consciente, tá, gente? Me perdoe. Mas, às vezes ela vê um problema. Vamos ver aqui um problema aqui, não vou ver aqui não vou expor nada aqui não. Ela vê um problema, mas ela também vê a solução. Só que antes dela falar a solução, ela mete o pau. Só critica. Só fala coisa ruim. Aquela pessoa que chega a ser... Senhor, você chega do lado dela, você já sente a negatividade da pessoa. E aí ela não quer resolver o problema. Sabe o que ela quer fazer? Ela quer ser o salvador da situação. Porque aí é a oportunidade dela aparecer. É a oportunidade dela querer que alguém fale assim, não, se não fosse você, como seria? Gente, pelo amor de Deus, são situações e situações, tá? Não vai parar de fazer o que você faz só porque eu estou falando. Só para a gente, às vezes, algumas pessoas vão se achar aqui. Mas é tanta falta no coração que ela não quer ajudar, ela só quer primeiro criticar para depois aparecer como salvadora. Porque alguém tem que ser o vilão da história. Alguém tem que ser responsável. Não é isso? Alguém tem que ter a culpa. Alguém tem que levar a culpa. Quem tem um monte de filho aí? Eu tenho 2. Tem gente que tem 3, 4, né? Aí começa a brigar, o que acontece? Não, mas foi ele. Mas eu não quero saber quem foi. Eu quero saber o que aconteceu. Ninguém quer falar o que aconteceu. Alguém tem que sair como vítima, o outro tem que sair como salvador. E o outro tem que sair como vilão. E algumas pessoas se colocam como vítimas nas situações porque elas não querem reconhecer que elas erram. Elas não têm poder suficiente para se tornar salvadores da situação e nem querem ser o vilão da história. Então elas se colocam como vítima porque como é que é essa situação aí? Chega para o outro e fala, para o salvador, né, que sempre tem um que vai ajudar. Essa situação foi isso, olha o que fizeram comigo, isso, aquilo, outro. Nanana. Aí o que o salvador fala? Meu Deus, essa pessoa é o quê? Um mau caráter. E compra a briga do outro. Mas será que foi isso mesmo? Será que isso que está acontecendo é a verdade? E as coisas vão acontecendo, você não percebe. Quando você vê, sua vida passou e você só se tornou vítima dela. Só se colocou em situações que não te deram poder de escolha, que não te deram oportunidade de viver o que você gostaria de viver. Porque a gente só vive o que a gente quer viver. Isa, mas eu não quero viver isso. Mas em algum momento você escolheu viver o que você vive hoje. Mas a boa notícia é que a partir de hoje você pode escolher viver diferente. Amém? Então os relacionamentos que não são baseados no céu são relacionamentos que só trazem confusão, só trazem mágoa. Por isso hoje as pessoas acham que o casamento é a pior coisa que a pessoa deve fazer. Mas o casamento não tem problema. Não tem problema nenhum no casamento. Você que quer casar, é 10. Casar é muito bom. O problema são as pessoas que fazem o casamento. O casamento não faz sozinho. A família o sistema da família não se faz sozinho. A constelação familiar, ela se cria lá atrás, quando você era criança, que você traz com você todas as suas experiências. Você traz com você uma malinha que você precisa decidir deixar para trás. Em algum momento você vai precisar sentar e pensar, eu não quero carregar mais isso, eu quero reparar. Porque se você não repara, você reproduz. E você reproduz aquilo que você não quer reproduzir. Esse que é o desafio. Eu acho que eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo. Vamos voltar lá em Jacó, quando ele, coitadinho de Jacó, né, gente? Passou uma luta para ter a mulher que ele queria. Ele comprou a Raquel e mandaram outra, né? Então ele teve que trabalhar mais 7 anos para ter a Raquel. E ele já estava cansado, 14 anos trabalhando para conseguir alguma coisa e só trabalhava para o outro. Então Deus deu a ele uma estratégia. No lugar, ele falou assim, então tá, vamos fazer o seguinte, Labão. Você fica
com as ovelhas e os cabritos, sei lá, as coisas dele lá, tudo que não fosse malhado. E ele ia ficar com as malhadas. E aí Deus deu uma estratégia. Para onde as ovelhas fossem beber água, ele ia colocar ripas, né? Ripas ali, em xadrez, né? Eu não sei como é que é o nome agora, cruzadas, né? Hã? Listado. Mais ou menos isso. E aí, quando as ovelhas iam beber, elas se reproduziam malhadas. Eu sempre fiquei com isso na cabeça. Falei, mas como que acontece isso? Se eu fizer uma lista aqui, a ovelha vai nascer malhada? Como que é isso? Como é que sistema é esse? Nunca vi, ninguém nunca falou sobre isso. Mas não era isso que acontecia. Pensa bem, elas iam beber água. Estavam bebendo água ali e estava listado onde elas iam beber. Quando elas se olhavam malhadas. E quando elas se viam malhadas, o DNA delas mudava. E elas reproduziam malhadas. A Bíblia não diz que assim como o homem imagina, assim ele é. E hoje, depois de muitos anos, a ciência, né, a neurociência, fala disso. Assim, o que o cérebro decidir, o corpo do homem se modifica. Existem casos de reabilitação que são casos impossíveis, quase impossíveis, e a pessoa consegue ser reabilitada porque fizeram uma neuroreabilitação e o cérebro comandou o corpo para vir e ser restaurado. Vocês estão aí, gente? Isso eu estou falando de ciência humana. Vamos falar de ciência do céu. Não há nada que o céu não possa fazer. Não há nada e ninguém que o céu não possa mudar. Mas existe um poder que está nas suas mãos, que é o poder da escolha. Você pode escolher ser diferente. Você pode escolher fazer diferente. Mas primeiro, você precisa se ver diferente. Você precisa se olhar assim como a ovelha ali e se ver malhada. Você precisa olhar essa água e ver, eu sou filha amada. Eu sou filho amado, eu fui comprado com alto preço. Eu não posso viver nada a menos do que isso. Eu não posso viver nada menos que o céu. E as minhas relações precisam sofrer o impacto do que Deus faz dentro de mim. O que eu faço diz muito. Se você pode perceber que você lembra as coisas que você quer lembrar. E você só armazena aquilo que você quer. Você pode tentar, às vezes, armazenar coisas, mas só vai ficar o que você decidir inconscientemente ou consciente. E a maioria das vezes, as suas palavras vão ser esquecidas. Mas as palavras que você fala, fazendo como exemplo, elas vão ser lembradas. Por isso, às vezes, é difícil quando a gente se converte e a família, às vezes, não aceita essa conversão e diz, você não tem jeito não. Porque eles já viram tanto de outros comportamentos que eles não acreditam. Mas quando você começa a mudar e aquilo que você faz condiz com o que você fala, as pessoas começam a acreditar. E aí você vê o impacto do céu na terra. Porque ainda não entendemos esse processo. Porque ainda não foi nos revelado. Vamos lá. Porque nós precisamos entender que fomos amados primeiro. E é muito difícil para nós, que vivemos de frutos, de relacionamentos doentios, entender o que é amor incondicional. Porque nem mesmo nós que entendemos alguma coisa, não amamos incondicionalmente. Será que você ama a pessoa que está do seu lado incondicionalmente? Olha para a pessoa do teu lado. Pode ser seu marido, pode ser teu filho. Você ama incondicionalmente? O que é amar incondicionalmente? É amar mesmo que essa pessoa erre com você. Continua amando, sem condições. Não tenho condições para te amar. Não vou falar para você falar para o seu irmão isso, que eu sei que você não quer falar isso. Mas o Pai está mudando seu coração essa noite, amém? O fruto do relacionamento de um pai, de uma mãe, começa a mudar quando você entende que Deus te amou incondicionalmente, você pode amar seus filhos incondicionalmente.
Quando você começa a querer... Você já pensou se você cuida dos seus filhos como Deus cuida de você? Para um pouquinho para refletir isso. Você cuida dos seus filhos como Deus cuida de você? Se você ainda não cuida como Deus cuida de você, você precisa mudar seus paradigmas. Você precisa entender como Deus te ama. E aí os seus relacionamentos vão começar a mudar. Aquela pessoa que está ao seu redor, aquelas pessoas que estão ao seu redor, os seus relacionamentos começam a ser mudados. Por que, Isa, você está focando tanto em relacionamentos? Porque nós somos seres humanos. Nós nascemos para nos relacionar. Dentro de nós, clama por relacionamento. Mesmo aquela pessoa que não quer conviver, mesmo aquele que não tem necessidade. Eu sou uma pessoa que não sou muito melosa, às vezes, apesar de parecer, né? Mas eu não sou. Eu tenho necessidade de estar com pessoas, eu tenho necessidade de amar pessoas. E às vezes a gente erra, porque a gente acha que a nossa necessidade é de ser amado. Mas aí vai a bomba. Nossa necessidade não é de ser amado, é de amar. É de encontrar algo para dar. É encontrar alguém para dar. Mas porque a gente ainda não se sente amado, porque a gente ainda não vive esse amor, eu não consigo amar. E aí existe uma lacuna, existe algo que falta. E se falta, os relacionamentos também vão faltar, porque eu não tenho para dar, não tenho o que fazer. A boa notícia é que foi revelada através do Espírito, e esse Espírito está aqui nesse lugar, mudando os nossos corações, transformando a nossa maneira de ver. Mateus 18, 14 diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido a ele, a mulher, os seus filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Esse homem aqui estava numa dívida muito difícil. Depois eu vou te falar mais ou menos quanto ele devia. E ele decidiu vender a família dele. Olha que loucura! Para pagar a dívida dele. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo eu te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, com misericórdia, mandou ele embora e perdoou-lhe a dívida. Quando a gente perdoa, a gente faz o que com a dívida? Esquece, rasga, acabou, não tem mais nada. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Vamos lá. A dívida do primeiro eram de 10.000 talentos. O do seu servo, 100 denários. Então, vendo os seus companheiros o que se havia passado... Desculpa, gente, pulei. Sê paciente comigo e te pagarei. Então o conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorou. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, o lançou na prisão, até que saldasse a sua dívida. Vendo seus companheiros o que lhe havia passado, entristeceram-se muito, e foram até o Senhor que havia lhe perdoado a dívida. Então o Senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te a dívida toda. Você me suplicou. Não devias tu igualmente compadecer do seu conservo, como também eu compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que ele pagasse a dívida. A dívida do primeiro homem valia, eu não vou fazer a conta aqui com você não, já peguei o resultado que é melhor, tá? Mais rápido. 216.000 quilos de prata. Mais ou menos, bom, vamos ver aqui quanto que vai dar. O segundo homem, ele devia 4 gramas de pratas, totalizando 400 gramas, ou, né, não dava nem um quilo, meio quilo de prata. Portanto, a primeira dívida foi perdoada.
ele devia 264,96, enquanto o credor devia, e nem sei falar isso, 143 milhões, não sei nem como, R$ 78.400. O outro devia 264 mil. Loucura, né? Vamos trazer para a nossa realidade. Se nós não entendermos que a nossa dívida não poderia ser paga, não tinha condições de pagar, nem que esse homem tivesse parcelado a dívida dele, ele conseguiria pagar. Ele pagaria a vida inteira e não conseguiria, ficaria a vida inteira pagando essa dívida. Nós fomos perdoados. O Pai usou de misericórdia e da graça dele para nos perdoar. Mas muitas vezes a gente passa a esquina, encontra com um devedor, que não devia nada perto da dívida que você deveria. E você quer o quê? Quer cobrar. Não, você vai ficar preso até me pagar. Isso não é um fruto de quem entende que foi perdoado. E a Bíblia diz que quem muito é perdoado, muito se ama. Se você não ama incondicionalmente ao Pai, se você ainda não ama a Deus, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, você ainda não entendeu o quanto você foi perdoado. E quando você entendeu o quanto você foi perdoado, você descobre o amor. Porque era uma dívida impossível de ser paga. Olha para dentro de você hoje e pensa o quanto que você foi perdoado. O quanto que você não era merecedor, mas Deus, na sua infinita graça, te perdoou. Você não tem direito de cobrar nada a ninguém. Eu sei que é difícil ouvir isso. Para mim também é difícil. Não foi fácil não, lutei com Deus para não viver isso. E lutei muito. Mas eu entendi quem eu sou. Eu não sou melhor do que ninguém. Porque a Bíblia diz que Ele amou o mundo. Amou o mundo, aqueles que nasceram, aqueles que já morreram e aqueles que vão vir. Amou o mundo de tal maneira. Ele não me amou somente. Eu não estou sozinha nesse mundo. Eu não posso carregar o rei na minha barriga e achar que eu sou perfeita e que eu não posso nunca mais me relacionar com ninguém e amar com esse amor. Mas aqui, eu estou falando de situações, né? Situações que às vezes você está pensando, mas eu não tenho ninguém assim para perdoar. Mas isso não tem a ver só com o que você tem para perdoar. Tem a ver como você vai ser aqui na terra. O que Deus está fazendo através de você. O quanto do céu você tem revelado. Porque se você não tem essa revelação, você não consegue ser generoso nos seus relacionamentos. Você não consegue se entregar totalmente, para você começar a ser tudo pesado. Ir para a igreja é pesado. Fazer as coisas da igreja é pesado. Fazer as coisas do trabalho é pesado. Sabe aquela pessoa que carrega a cama nas costas? É tudo pesado. Até o dia que você entende quanto você é amado, quanto você é querido. Vira para a pessoa do seu lado e fala, você é amado. Isaac não gosta que eu fale assim não, para falar da pessoa do lado não, mas eu gosto. Eu quero ler com você em Efésios 1, que é a maior revelação que eu acho da Bíblia, que eu adoro essa revelação. Efésios 1 diz assim, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. Se você puder ler comigo, vai ser bom. O que de fato somos? O que você é? Filho de Deus. Você pode ser chamado filho de Deus. Essa é a sua identidade. E se você tem uma identidade, você vai viver de acordo com o que você vê. Você vai reproduzir o que você vê. Que fruto vem de um filho de Deus? Por isso o mundo não nos conhece, porque eles não o conheceram ainda. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Lembra quando eu falei que somos, mas ainda não? Nós somos transformados.
a imagem de quem Ele já vê quem somos. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Assim como aquelas ovelhas olhavam para aquele espelho, porque a água se tornava um espelho para ela. Nós olhamos para Ele, e Ele é o nosso espelho. E nós nos tornamos igual a Ele. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. E de fato o pecado é transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Esta é a mensagem que vocês ouviram, que nós nos amemos. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, porque suas obras eram más. No versículo 16 diz: nisso conhecemos o que é o amor. Nisso conheceremos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar as nossas vidas para os nossos irmãos. No 18 diz: não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e verdade. E este é o mandamento, que creamos no nome do Filho de Jesus Cristo, que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Como a gente vai se tornar um? Quando entendermos que fomos perdoados. Quando entendermos que somos amados, somos perdoados. E aí eu posso amar o meu irmão. Eu posso me tornar um com ele. Cada vez mais parecidos com Jesus. O céu transforma qualquer realidade, mas o céu deseja que nós venhamos cooperar com Ele. Então, dentro do seu coração precisa bater o coração do Pai. As suas mãos serão as mãos do Pai, os seus pés o dele. Amém? Você está me entendendo? Que você simplesmente vai reproduzir aquilo que está dentro de você. Aquilo que você consegue ver no espelho. Se você ver a Deus, você vai reproduzir Deus. Você vai reproduzir frutos de um pai de amor. Você que é pai e você nunca teve um pai. Eu tenho uma boa notícia para você. Você tem tudo o que você precisa na revelação de Deus Pai. Deus Pai é aquele que traz identidade. Aquele que virou para a filhinha, olhou nos olhos dela e disse: você é minha filha. Você é linda. Você pode. Sabe por que você pode? Porque a responsabilidade de um pai é projetar, é proteger, é dar tudo que um filho precisa. Tudo que você precisa vem do seu Pai celestial. Tudo que você precisa, na falta do Espírito Santo, que se revela através de nossa mãe, você já tem no céu, que é o consolo, um ensino, e não é um ensino que magoa, não é um ensino que fere, mas é um ensino que instrui, é um ensino que faz você entender, faz você caminhar. É um ensino com carinho, com cuidado do Espírito Santo. Ele não te castiga, Deus não é assim. Deus é um Deus de amor. Ele se revela com a sua bondade. E Ele não muda. A Bíblia diz que Ele não muda. Não há sombra de variação em Deus. Ele é bom. Ele é bom. Então, nós podemos achar no Espírito Santo o que existia lá atrás de falta. Nele sobra. E através de Jesus nós podemos amar os nossos irmãos. Porque Jesus é o nosso irmão. Jesus é aquele que se revela como amigo, aquele que se revela com a empatia. Como é que você vai entender essa empatia a não ser através de Jesus? Como que você vai se colocar no lugar do outro a não ser através de Jesus? Através daquele que se doou, aquele que decidiu viver aqui.
Decidiu enfrentar as paixões, enfrentar e vencer as tentações, porque nele nós não encontramos mal, nele não havia pecado. Ele decidiu se fazer, ele decidiu se entregar na cruz. Ninguém tirou a vida dele, foi a decisão dele. Então nós temos tudo que a gente precisa na Trindade. A gente tem tudo que a gente precisa no céu, para que a gente revele o céu. Então, eu quero te convidar essa noite a deixar o que você precisa deixar na presença do Pai. Existe uma presença, existe algo que acontece quando estamos no coletivo. Você que chegou essa noite, você que visita a nossa casa, eu quero te convidar a deixar as mentiras que Satanás tem contado para você esses anos todos na presença do Pai essa noite. Nós precisamos trocar a mentira pela verdade, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é verdade. Ela nos revela quem nós somos e quem Ele é. Nós podemos o que a Bíblia diz que podemos. E eu quero te convidar essa noite a reconhecer no que você tem acreditado. Até então você achava que era uma verdade, mas isso é uma mentira que Satanás tem contado para você. Se Satanás mentiu para Eva no paraíso, o que ele não tem falado para a gente hoje? Nós não estamos no paraíso. Como? O que será que a gente tem acreditado? Enquanto a gente acredita nele, a gente se afasta de quem somos. Mas hoje é o tempo de quebrar essas mentiras. Hoje é o tempo de entender quem você é. Você não precisa ser mais vilão, não precisa ser mais vítima e nem salvador. Você só precisa fazer uma escolha essa noite, ser você. Seja você, seja quem Deus te chamou para ser. Porque a Bíblia diz que antes mesmo que você estivesse no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. O Espírito de Deus já te conhecia. E a Bíblia diz que se Ele te predestinou, Ele te enviou um convite. E esse convite está lá escrito quem você é. Está lá escrito, Adriana, esse é o convite que eu faço para você. Vem viver essa realidade. Isso que a profecia faz. A profecia te chama e diz para você que existe uma realidade melhor, mais poderosa para você viver. E o que você precisa fazer é aceitar essa profecia sobre você. É aceitar o que Deus tem para você. Nós aceitamos como, Isa? Crendo. Porque se você crê, você vive. Creia que você foi comprado com precioso sangue. Creia de que você é filho amado. Você é um príncipe, uma princesa, uma rainha. Vamos dizer assim, que tem gente que gosta de chamar rainha, né? Você foi comprado com precioso sangue. Não viva longe disso. Não viva aquém disso. Mude a sua mente. A Bíblia diz para a gente mudar a nossa mente, para receber a mente de Cristo. Uma mente renovada. A mente que dá frutos pacíficos, frutos puros, como a gente viu aqui. Pensamentos lá do alto, pensamentos do céu. Renove a sua mente, renove. Porque aí você vai fazer diferente. Às vezes a gente fica focado em mudar comportamento, em mudar o que está fora. Mas a gente precisa mudar o que está dentro. Porque mudar o que está fora, você vai mudar hoje, mas amanhã vai virar bagunça de novo. Já tirou alguém da favela? Se você não tira a favela dentro da pessoa, ela leva a favela com ela. Se você não mudar dentro, fora não vai mudar. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo foi enviado a nós. E Ele sabe todas as coisas. Ele foi enviado para nos ensinar todas as coisas. Todas. Amém? Quero que você fique de pé agora. E assim como eu comecei a falar que o homem natural, ele discerne as coisas naturais. Existe um momento agora de você discernir as coisas espirituais. Eu quero te fazer um convite essa noite para discernir o que o Pai está falando para você. O que o Espírito Santo fala no seu coração agora, nesse momento. O que o céu está falando para você.